O tema de hoje é estratégia, sobre estratégia de preparação. Por que estratégia? Aqui vocês podem perceber que nós já estamos afunilando e chegando em temas mais específicos de concurso mesmo. Os temas anteriores, a maioria deles eram mais gerais, diziam respeito a muitas questões até de vida, vamos dizer assim. Agora nós estamos afunilando um pouco e chegando em temas mais específicos, temas realmente de concurseiro. O tema hoje é estratégia de preparação. Antigamente, pessoal, até fiz menção a isso na aula anterior, coisa de 20 anos atrás, muita gente saía da faculdade e passava em concurso. Hoje isso não existe mais. Pelo menos não para os concursos melhores, para os cargos mais concorridos. Hoje é necessário haver uma preparação específica para concurso. Imagina uma pessoa saindo da faculdade de Direito e passando para um cargo de defensor público, juiz, promotor, procurador, delegado. Isso não existe. Praticamente, a gente não pode dizer 100% porque em tudo há exceção. Mas isso praticamente não existe, a pessoa sair de uma faculdade hoje de Direito e passar num cargo desse. Por quê? Primeiro porque o ensino nas faculdades de Direito, a maioria deles é muito genérico, é muito superficial, porque é muito amplo o espectro de disciplinas. E segundo, porque a preparação necessária para uma aprovação no concurso desse é uma preparação específica hoje, profissional. E eu estou falando de Direito aqui como exemplo, mas vale para qualquer matéria, vale para qualquer área. Hoje em dia isso não existe. Por que não existe? Porque existem, a maioria dos candidatos hoje já tem uma preparação específica. Existem cursos específicos, materiais específicos, livros específicos. Você pode fazer provas anteriores, responder questões. Então, se a maioria das pessoas faz isso, quem sai da faculdade não tem como chegar e passar. Não passa, por mais que você tenha 10 em todas as matérias na faculdade, escuta o que eu estou falando, você pode tirar 10, isso aqui é importante dizer que tem gente que não tem noção disso, por incrível que pareça. Você pode tirar 10 em todas as matérias da sua faculdade de Direito, e quando você sair de lá, 10 limpinho, você não passa em nenhum concurso da área jurídica. Você não passa em nenhum concurso da área jurídica. Em 10 mil alunos, você pode até tirar uma exceção. Em 10 mil, você tira uma exceção ao que eu estou dizendo aqui. É necessário haver uma preparação profissional. Quando eu digo profissional, não estou dizendo que precisa de um coach ou precisa nem de um cursinho. Você pode estudar até sozinho, mas é necessário que você se prepare especificamente para um concurso que você quer. Ponto. Isso vale para todas as áreas de formação. Por quê, pessoal? Porque essa é a evolução natural em uma carreira dos concursos, que se profissionalizou. É o mesmo que dizer, por exemplo, na década de 30, década de 40, de 1940, quem disputava as Olimpíadas eram pessoas comuns. Quem disputava, o cara era militar, o cara era sapateiro, a mulher era dona de casa, ela ia disputar a Olimpíada. Então quem ganhava era esse tipo de gente. Hoje em dia, o cara que vai disputar a Olimpíada, ele ganha e trabalha só com isso. Ele treina o dia inteiro, só para isso, vive disso o dia inteiro. Então não tem como mais um militar, uma dona de casa, um sapateiro ir lá e ganhar a Olimpíada. Existem exceções? Existem. Por exemplo, muitas vezes um militar vai lá e ganha na área de tiro, porque ele passa o dia inteiro atirando. Também são exceções. Mas, de um modo geral, isso não existe mais, porque o mercado se profissionalizou. Na área de concurso é a mesma coisa. Por isso, o tema de hoje é estratégia de preparação. Dentro dessa ideia de especialização,
Uma coisa que você precisa ter em mente é que você precisa focar no cargo que você quer. Isso é uma visão, e nós estamos trabalhando aqui esse curso sobre visão, você ter uma visão adequada, uma mentalidade adequada. Então, uma visão que não pode faltar na sua cabeça é que você precisa ter foco com relação ao cargo que você quer. Especialmente se tratando de carreiras de alto nível, carreiras mais concorridas. Você não pode abrir demais o leque. É como, fazendo aqui o mesmo exemplo do atleta olímpico, é a mesma coisa do cara querer correr os 100 metros rasos, natação, triatlo e jogar basquete. Não dá. Não tem como ele atingir níveis de excelência em todas essas competições. Não adianta você querer fazer concurso em várias áreas se você precisa atingir um grau de especialização. Agora, evidentemente, tem 2 pontos aqui que eu preciso frisar. Você tem que ter foco, você tem que saber qual carreira você quer. Você quer defensor? Ok. Você quer juiz? Ok. Você quer procurador? Ok. Você quer delegado? Ok. Você quer auditor? Ok. Defina a sua área. Ponto. Só que 2 pontos. Primeiro, você tem que saber que para atingir esse nível, você normalmente vai ter que passar por cargos intermediários. Muitas vezes, na área, você quer ser juiz, vai passar por técnico, analista. Você quer ser auditor, vai passar aí, de repente, vai ser bancário primeiro, vai passar por um outro cargo, aí mesmo na área jurídica. Enfim, muitas vezes é necessário tentar um concurso intermediário antes, em vez de tentar direto o cargo que você quer. Seja porque você não pode ficar muitos anos sem passar em um concurso público, você tem necessidade financeira, seja porque a aprovação e o exercício de um cargo desses também vai te dar uma experiência primordial para você chegar lá naquele nível. Então, é o processo de escadinha. Você foca, você escolhe, você tem a visão do cargo que você quer, mas você sabe que há necessidade, muitas vezes, de fazer a escadinha para chegar até lá. Ok. O segundo ponto é o seguinte, é o momento de crise que nós estamos passando nos concursos. Muitas vezes, por causa da crise, a necessidade que você tem de tentar uma aprovação em outro cargo para ganhar dinheiro, para mudar a sua realidade financeira, a sua realidade profissional, às vezes você tem que abrir um pouco o leque. E aí você está focado num concurso, mas para não ficar esperando tempo demais, você abre um pouco o leque e estuda para outras carreiras próximas. Que não aumente tanto as matérias, aumente apenas algumas matérias e não faça você fugir tanto do foco. Também é outra questão, principalmente no momento de crise, de poucos concursos, que é o momento que nós estamos vivendo. Agora, ainda existe um outro ponto aqui que eu gosto de ressaltar. Muitas vezes, uma maneira de abrir o leque é você abrir a mente para fazer concursos também fora da sua região. Por quê? Às vezes você quer uma carreira, você quer um concurso e você está fazendo concurso só no seu estado. Ou às vezes até só na sua cidade. Às vezes você abrir um pouco a mente, abrir um pouco o leque, fazer concursos fora, vai te dar 2 vantagens. Primeiro, te dá experiência. Claro, você gasta. Sem dúvida você vai gastar para fazer as provas. Mas você ganha experiência, uma experiência fundamental para você atingir o grau de aprovação no seu concurso. E você também tem a chance de passar em outro concurso, assumir em outro lugar para depois voltar. Aí você tem que se desapegar um pouco da sua terrinha e ir para fora. Você também deve pensar aí nessa possibilidade. Ok. Agora, outro ponto aqui relevante com relação a essa questão do foco. Quando você tem foco e sabe o que você quer, o cargo que você quer, você, inclusive, com relação à sua atualização diária, você vê notícias, você vê o que está acontecendo no mundo, você vê o que o governo está fazendo, o que o Supremo Tribunal Federal está decidindo, o que o STJ está decidindo, são coisas que tem que estar no radar do concurseiro. Se você tem a mentalidade de qual cargo você quer, você começa a perceber essas atualidades com esse foco. Vamos supor, você quer carreira policial, você começa a focar as atualidades com relação ao foco da carreira policial.
E essa sua vontade, esse seu querer, que nós falamos muito aqui em aulas anteriores, ele também vai sendo aguçado, porque você tem aquela vontade, você tem aquele foco, você está vendo o que está acontecendo no país, acompanhando as notícias, decisões dos tribunais, ações do governo, você mantém o foco, mantém aquele radar aceso, e isso ajuda demais nos seus estudos, na sua preparação. É muito diferente uma pessoa que pega uma questão para resolver e sabe o que está acontecendo no país com relação àquilo, de uma pessoa que não sabe. Uma pessoa que não sabe nada do que está acontecendo com o governo, as decisões dos tribunais, não sabe o que está acontecendo nas mudanças legislativas no país, as discussões na Câmara, no Senado, no Congresso. É muito diferente, porque muitas vezes a própria questão quer saber se você está atento àquilo. Muitas vezes a pessoa lê o conteúdo na lei ou na doutrina, ele não entende, porque ele não está aberto para o mundo, não sabe o que está acontecendo no país dele. Então, esse foco tem muito a ver também com a questão de atualização. Nós falamos aqui a respeito de você visitar o seu órgão. Sem dúvida nenhuma, quem fez essa visita começa já a se envolver, começa a viver mais essa realidade e tem muito a ver com isso também. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, é para introduzir a ideia da questão da estratégia, e eu vou chegar lá. Essa questão da visão, de noção do que o seu órgão faz, o que está acontecendo no país que tem relação com o órgão que você quer, com o cargo que você quer, acontece pelo seguinte: o direito é um só, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu estou tratando aqui especialmente da questão jurídica, eu sei que nem todo mundo aqui estuda conteúdos jurídicos, mas o direito é um só. Contudo, pessoal, o viés e o foco é diferente. Por exemplo, quem estuda o direito focado no concurso para defensor público, ele começa a enxergar as pessoas mais pobres, necessitadas, um morador de rua, uma pessoa presa, uma pessoa acusada sem condição de pagar um advogado e que está sendo condenada injustamente. Ele começa a perceber agressões, torturas, ele começa a enxergar o mundo com esses olhos. Já uma pessoa voltada para um concurso de promotor, ele começa a enxergar um viés de acusação, a necessidade de aumentar, muitas vezes, uma pena, a necessidade de aumentar um tempo de prisão, mudar a maneira de execução da pena, em outras áreas também, áreas cíveis, enfim. Muitas vezes, pessoal, a visão do órgão é diferente com relação ao direito. Um olha de um lado, outro olha por outro. Enquanto um olha o viés de acusação, o outro olha o viés de defesa. Enquanto um olha o lado da pessoa mais pobre, o outro, por exemplo, o procurador do Estado, ele tem que olhar a questão da arrecadação tributária, a necessidade de aumentar recursos, das mudanças legislativas necessárias, a reforma da Previdência, a reforma tributária. Ele começa a ter um olhar mais atento a essas coisas. Então é importante que você tenha essa visão desde já. Isso faz parte da estratégia para que o seu cérebro consiga aprender mais rápido, mais facilmente sobre todas essas coisas. Isso faz parte da estratégia. Outro ponto que faz parte da estratégia de estudo, de preparação para concurso de alto nível, é você conhecer o perfil da banca. Sem dúvida nenhuma, por exemplo, tem bancas que têm um perfil diferente de outras. O CESP, por exemplo, tem um perfil específico. A Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Carlos Chagas, aí para falar das maiores bancas do país, eles têm um perfil. E aí quando você começa a fazer questões, fazer provas daquelas bancas, você começa a perceber a maneira que elas cobram, o perfil daquelas bancas. E isso também ajuda demais na sua estratégia de preparação. Fazendo questões e analisando o perfil, a maneira que a banca cobra. Porque quando você percebe a maneira que a banca cobra, você também adequa o seu estudo, a sua preparação. O seu cérebro naturalmente começa a prestar atenção naquelas coisas. O seu cérebro começa a prestar atenção como a questão vai ser elaborada, porque você já conhece o perfil da banca. E isso também é muito importante. Agora, outro ponto importante aqui, uma dica essencial para você que está estudando por questões, principalmente na área jurídica. Se você está fazendo um concurso, por exemplo, para analista ou técnico, presta atenção nessa dica.
Prestem atenção nessa dica. Se você está fazendo um concurso para analista, para técnico, para policial, não façam questões de juiz, procurador, defensor e delegado. Não façam. Juiz, promotor, defensor, delegado, procurador, essas 5 carreiras jurídicas, essencialmente, não façam, porque você vai se confundir. Porque essas questões, elas são muito específicas e adentram demais a temas que são próprios dessas carreiras. Se você está fazendo concurso para defensor, faça todas as questões de defensor do país. Juiz, procurador, enfim, promotor de justiça, defensor público, delegado, faça todas as questões do país sobre essas matérias. Ponto. Mas se você está fazendo um concurso para técnico, analista, policial, enfim, nível médio, não façam questões de juiz, procurador, promotor, defensor. Não façam, e delegado. Por quê? Porque são temas específicos, aprofundados nessas matérias, que você vai se confundir todo e você não vai aprender o que você precisa para passar. Você vai só fazer confusão na sua mente. Essa dica que eu estou falando aqui, pessoal, ela é uma dica de ouro para preparação por questões. Outro ponto importante aqui com relação à estratégia de preparação é a análise do edital. Você precisa analisar o edital. Claro que quando sai o concurso, você tem que se debruçar sobre o edital e analisar em alto nível. Sem dúvida nenhuma, você tem que analisar com todo cuidado, com uma lupa, o edital do seu concurso. Mas mesmo antes, fazer uma análise do edital anterior ou editais anteriores é essencial para você fazer a sua preparação. Não fique bitolado apenas em cursinho, em livro, em apostila, achando que esses livros, essas apostilas, esses cursinhos fazem isso para você. Não fazem. Você precisa pegar o seu edital e lá você ter coragem, ter ousadia de pegar o seu edital e analisar, ler e analisar. O que é analisar o edital? Ver o que é mais importante, o que tende a ser cobrado. Essa análise do edital, ela casa com a análise da banca e casa com a análise de provas anteriores. Você analisando banca, provas anteriores e o edital, fazendo esse trio, você consegue perceber o que tem mais chance de ser cobrado e selecionar aqueles conteúdos que são mais importantes dentro do edital. Por que mais importantes? Porque muitas vezes, pessoal, não dá tempo de estudar tudo. Você vê um edital, às vezes, muito grande e você tem, às vezes, que deixar de estudar algumas coisas. Isso é natural. Eu já fiz isso muitas vezes. Praticamente todas as vezes. Eu tive que deixar matérias de lado, de serem estudadas. Não dá tempo. Quantas vezes você tem até conteúdos bons, você tem uma doutrina boa, você tem conteúdos bons e tem que deixar. Às vezes até a lei não dá tempo de ler. Às vezes isso acontece. E tem leis, tem conteúdos que são essenciais, que são fundamentais. Esses você tem que ler 2, 3, 4, 5 vezes antes da prova, enquanto outras, às vezes você vai ler uma vez só. Então, assim, fazer essa análise, identificar o que é mais importante e o que não é com base no seu edital é fundamental. E como eu disse, essa análise precisa passar por análise do edital casada com a banca, casada com provas anteriores. Fazendo essa análise, você consegue. Agora, Fabiano, eu não consigo fazer isso, eu preciso de alguém que faça isso por mim. Olha, se você tiver alguém que faça isso por você, ótimo. Eu não tinha. Eu nunca tive. Nunca tive quem fizesse isso por mim. Eu tive que fazer e aprender na tora. Nem essas dicas que eu estou dando aqui para vocês, ninguém me dava. Agora, se você tiver quem possa fazer por você, maravilha. Se você não tem, você vai aprender fazendo mesmo. Você vai aprender na luta aí diária, enfrentando e fazendo, e você tem capacidade para fazer isso, de desenvolver sua própria estratégia de seleção de conteúdo. Eu costumo dizer o seguinte, tão importante quanto saber o que vai estudar, é saber o que não vai estudar, porque se você igualar tudo, você já perdeu. Se você achar que todo o conteúdo do edital é igual, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor, você já perdeu. Não tem. Não tem. Você tem que saber, tem que aprender a fazer essa análise. Outra coisa, outro ponto essencial, fundamental em termos de estratégia de preparação. Se conhecer. Você precisa se conhecer. Você precisa saber no que você é melhor, no que você é mais fraco.
Quem não tem a capacidade de fazer isso também já era, não tem chance. Por quê? Porque nesse processo de abrir mão de coisas que você não vai ter tempo de estudar, você tem que abrir mão daquilo que você sabe mais e daquilo que tem menos chance de cair e tem menos peso na prova. Muito cuidado com isso aqui. Normalmente, pessoal, nós costumamos fazer o contrário. Nós costumamos estudar aquilo que nós gostamos mais, porque o nosso cérebro ele quer evitar estresse. Ele quer evitar a fadiga, como já dizia lá aquele personagem do Chaves, aquele carteiro lá. Estou evitando a fadiga, ele entregava as cartas para a pessoa procurar as cartas. O nosso cérebro ele quer evitar a fadiga. Então, a tendência é você gosta de direito constitucional, a tendência é você ir lá estudar direito constitucional e fugir, por exemplo, do direito administrativo, que você está fraco. Só que é exatamente o contrário que você precisa fazer. Você precisa deixar o direito constitucional que você já está bom, por exemplo, e ir lá estudar o direito administrativo que você está fraco. É exatamente o contrário. Você tem que enfrentar o que você sabe menos e deixar o que você sabe mais. Porque no final das contas, tudo que você precisa é nota. Você precisa é ponto. Lá na prova, lá na hora da correção. Então, pessoal, você precisa se conhecer. Estude mais o que vale mais na sua prova, estude menos o que vale menos, estude mais o que você sabe menos, estude menos o que você sabe mais. Eu vou contar rapidamente aqui para vocês duas experiências minhas com relação... Só um minutinho. Eu estou ligando aqui o ar-condicionado porque começou a esquentar. Eu vou contar para vocês aqui duas experiências, rapidamente, na minha preparação para concurso com relação à estratégia. A primeira não é nem concurso, foi quando eu passei para Direito na UFG. Antes de fazer Direito na UFG, eu tinha passado no vestibular da Universidade Estadual de Goiás, também é pública, para Engenharia Civil. E eu entrei lá, comecei a estudar Engenharia Civil, na UEG, Universidade Estadual de Goiás. Isso pelos idos de 2002. Eu tinha 6 anos de idade, vocês podem perceber pela cara de novinho. Comecei a fazer engenharia civil na UEG. Aí tive que abandonar porque estava muito corrido para mim, muito apertado. E eu fui e larguei. Aí eu fui fazer então, quis fazer direito. Tanto pelos concursos, estava em Goiânia, aqui, o UFG e tal. E acontece o seguinte, pessoal, eu fiz a inscrição no vestibular, faltavam 2 meses para a prova. Eu tinha estudado bastante para engenharia civil, que são temas totalmente diferentes, são matérias totalmente diferentes, a maioria delas, o foco, principalmente de segunda fase, do que para o direito. Por exemplo, engenharia civil, meu foco era matemática. Eu estudava muito matemática porque tinha a segunda fase de matemática lá na UEG. Já no direito, o foco tinha que ser outro. E o que eu fiz nesses 2 meses, pessoal? Eu tive a audácia de ter a seguinte estratégia. Nos 2 meses que eu fui estudar para direito na UFG, eu estudei apenas história e literatura. E não coloquei a mão em mais nada. Em 2 meses. Só história e literatura. E eu passei no vestibular da UFG. Agora, rapidamente, por que eu fiz isso? Porque geografia ia ter na segunda fase, eu sabia que eu desenrolava. Porque eu sempre fui uma pessoa muito atualizada. Então eu sabia que eu ia desenrolar. Gostava de mapas também, dessas coisas. Brincava de War, entendeu? Então eu gostava de geografia, eu sabia que eu ia desenrolar. Redação e português eu desenrolava. Eu sabia que as matérias que eu ia ter problema ia ser história, que eu estava fraco, e literatura, que era muito específico. Foi o que eu estudei. Eu sabia que eram as duas que eu era mais fraco para a segunda fase, foram as únicas que eu estudei e passei no vestibular. Outra experiência aqui rapidamente, que tem relação com a mesma coisa. Quando eu fui fazer o concurso de defensor público, eu tinha estudado bastante para o concurso de procurador do Estado de Goiás. Só que eu reprovei na prova oral. Por uma matéria, por 0,25. Mas reprovei. Prova oral, procurador do Estado de Goiás, 2014. Reprovei na prova oral. Quando terminou o concurso, que eu tomei a bomba para procurador do Estado, eu já tinha até feito a minha inscrição, mas faltavam 40 dias para a prova de defensor público. 40 dias. E o que eu fiz? Eu estava preparando para procurador do Estado, aí tinha matérias da área tributária,
estudando direito tributário, direito econômico, enfim, trabalho, processo do trabalho, matérias que não tinham nada a ver com o concurso de defensor. O que eu pensei? Nesses 40 dias, eu preciso estudar o que eu estou mais fraco para defensor público e largar todo o resto. Eu comprei 3 livrinhos, um na área de consumidor, outro na área de criança e adolescente e outro na área de direito civil, especialmente direito civil de família. Peguei esses 3 livrinhos que eu comprei pela internet, estudei eles de capa a capa 2 vezes, eles eram atualizados em doutrina, jurisprudência e legislação, estudei as leis principais e fiz questões só. Não estudei mais nada, não toquei em administrativo, constitucional, civil, processo civil, civil restante, processo civil, não toquei em mais nada e passei no concurso de defensor do Estado de Goiás. Então o que acontece, pessoal? Onde eu quero chegar com essas 2 experiências que eu estou contando aqui? É o seguinte, pessoal, eu sei que até está um pouco avançado aqui, passou um pouco da hora, eu peço desculpa, já estou quase encerrando, mas o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que muitas vezes, é claro, tem um colega que acabou de comentar aqui, isso aconteceu porque as matérias já estavam em sua memória de longo prazo. Com certeza, Raimundo Nonato, com certeza a memória de longo prazo é importante, o seu aprendizado, a sua base toda é muito importante e aquilo me ajudou muito. Só que, detalhe, muita coisa que eu estudei nesse período eu nunca tinha estudado na vida. A maioria dos conteúdos eu nunca tinha estudado, até porque tinha muita coisa de atualidade mesmo, decisões de tribunais, no caso de defensor público, lá no caso da UFG, de história, muita coisa que eu nunca tinha estudado na vida. Só que o foco também faz toda a diferença. Você saber se conhecer, saber o que você é mais fraco e aquilo que você está mais forte. É claro que, para eu poder fazer isso, eu já tinha uma base nas outras matérias. Não tinha como eu estudar 40 dias para defensor público, focando apenas nessas 3 matérias essenciais, se eu não tivesse uma base de penal, processo penal, constitucional, administrativo. Obviamente eu tinha, até porque essas matérias eu tinha estudado para procurador do Estado. Então, e outros carnavais também. Então eu tinha essa base. Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui não é a maneira de fazer milagre. Eu não estou tentando enganar ninguém aqui e dizer que é possível passar num concurso dando apenas 40 dias sem saber nada. Isso não existe. A questão é mostrar um estudo estratégico. É você saber abrir mão, ter coragem de abrir mão e focar para você passar no seu concurso. Muitas vezes tem que ser ousado. E eu vou dizer para vocês aqui, se não fosse minha ousadia, tanto na UFG para direito quanto para defensor público, simplesmente eu não tinha passado. Se eu tivesse, tanto em um caso quanto no outro, olhado o edital e estudado de cabo a rabo, tentado estudar de cabo a rabo, eu não tinha passado em nenhum dos dois, nem de longe. Nem de longe. Isso eu tenho absoluta convicção. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, para que vocês possam também, com essa mentalidade, focar aí no estudo de vocês. Porque muitas vezes, como eu disse, a necessidade de excluir doutrinas, excluir jurisprudências, estudo de jurisprudências, excluir, às vezes, até a legislação, porque não dá tempo de estudar tudo e você tem que ter essa capacidade, essa ousadia e esse autoconhecimento de fazer isso. Vamos lá, já estou quase encerrando aqui. E o detalhe aqui, pessoal, no meu livro, muita gente perguntou aqui sobre o meu livro. Eu estou fazendo uma revisão do meu livro. Meu livro chama O Concurseiro Enxuto. Eu ensino técnicas, desde a parte de mentalidade, eu aprofundo em tudo isso que a gente está falando aqui, desde a primeira aula. Eu aprofundo muito em todos esses temas, porque o livro, é claro, dá uma possibilidade de um aprofundamento maior. E também eu ensino técnicas de estudo, técnicas de preparação e técnicas até mesmo de prova. Eu ensino isso no meu livro, só que ele não está pronto ainda, eu acredito que ele vai ficar pronto até o final aqui da semana, e aí eu aviso para vocês aqui. E eu aprofundo nesses temas que eu estou tratando aqui hoje também no meu livro. Inclusive no meu livro, eu tenho uma tabelinha lá que eu ensino como é que você pode fazer a seleção de maneira objetiva do material. Tem uma tabela para você analisar conforme aquilo que você sabe menos, aquilo que você sabe mais, aquilo que você
aquele que vale mais pontos, vale menos pontos no edital, você fazer uma tabelinha para fazer uma seleção objetiva, uma preparação objetiva. Eu trago isso lá no livro, e aí se ficar pronto até o final da semana, acredito que vai ficar pronto, eu aviso aqui para vocês. Já finalizando, pessoal, a ideia aqui é que você precisa ser o quê? Um autodidata. Você não pode depender de professor, de cursinho, não pode depender de livro, você não pode depender de ninguém. A menos que você tenha um coach, um cara realmente fora do padrão, que esteja do seu lado te ajudando. Aí sim você pode depender desse cara. Um coach, um mentor, uma pessoa realmente diferenciada que tem uma experiência brutal. Aí sim. Agora, caso contrário, você tem que aprender a ser um autodidata. Ser um autodidata é você selecionar seu próprio material, é você selecionar o que você vai estudar, o que você não vai estudar, é você estudar realmente sabendo que você tem que se desenvolver, inclusive nessa área. Não simplesmente ir estudando tudo o que vem pela frente.